Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar sobre apologética cristã. Este vídeo hoje vai ser um vídeo que será um vídeo direcionado especialmente, portanto, para a área do cristianismo, e com isso vamos estudar o que é a apologética, com base no livro que tenho aqui, de Alistair McGrath, e que tem por título Apologética Cristã no século XXI. Portanto, Apologética Cristã no século XXI. E com isto, vamos tentar entender um pouco o que é que nós queremos dizer com a palavra apologética. Pois bem, a definição de apologética é a arte e a ciência de defender a fé cristã. Portanto, será a arte e a ciência e as técnicas para defender a fé cristã num mundo pós-moderno. É assim a sua definição, e é isso mesmo que nós vamos hoje ver, com base no livro de, como eu disse, de Alistair McGrath, que é um especialista sobre o assunto. Portanto, é um teólogo, doutor nas escrituras sagradas, e também especialista nesta área, nesta disciplina, que é a apologética cristã. E o autor fala-nos de como apresentar a fé cristã e como também defender a fé cristã num contexto do mundo pós-moderno, ou seja, na pós-modernidade. E com isso, nós temos que aqui, para introduzir o tema, temos aqui, portanto, três grandes definições dentro da área da apologética. Então, temos a apologética existencial, temos a apologética de pressuposições e temos a apologética evidencial. Eu vou falar, portanto, destas três áreas dentro da apologética, e este vídeo será, portanto, dividido em duas partes. A primeira parte sobre, como eu disse, apologética, o livro de Alistair McGrath, e na segunda parte será sobre a introdução da cristologia, e um vídeo que vai falar sobre "E vós, quem dizeis que eu sou?", portanto, uma proclamação do próprio Cristo nas Escrituras, com base no livro de Manuel Rainho. Portanto, vamos então, antes de mais, neste primeiro vídeo, vamos então ver tudo o que diz respeito à apologética, tudo o que diz também respeito àquilo que nós denominamos de cosmovisão, e depois, no fim, vamos também ver, portanto, na última parte deste vídeo, que é o primeiro vídeo, a primeira parte, vamos também ver portanto, a unicidade de Cristo. Portanto, isto sempre relacionado com a apologética, sempre no contexto da pós-modernidade, não é? Então, vamos então ver as três áreas dentro da apologética cristã. Nós estamos aqui a falar, quando nós falamos da apologética, aqui estamos a falar da apologética cristã, no domínio do cristianismo. Porque existem outras áreas dentro da apologética que podem não ser cristã. Então, vamos agora então ver a apologética, a chamada apologética existencial, e que nos diz o seguinte: a apologética existencial afirma que a experiência será a única maneira convincente para defender o cristianismo. Diz que a fé não se baseia nas coisas verificáveis por investigação humana. Com efeito, a experiência cristã é mais determinante e é mais poderosa do que argumentos. Portanto, esta é a posição existencial, portanto, da apologética existencial. Ela baseia-se na experiência. Agora vamos ver a apologética de
pressuposições. Meus amigos, isto é necessário para compreender o livro. Portanto, a apologética de pressuposições enfatiza a revelação da Bíblia e os seus conteúdos como a pressuposição central, não só da fé cristã, mas de toda a vida cristã. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que esta abordagem vai enfatizar a revelação especial, ou seja, a revelação das Escrituras. Portanto, existe a revelação de Deus, que é chamada revelação natural, por meio da natureza, das coisas que se veem, e existe a revelação especial, que é, portanto, a revelação de Deus por meio das Escrituras. E a apologética de pressuposições, ela enfatiza a revelação da Bíblia e os seus conteúdos como sendo pressuposições centrais. Portanto, ela vai enfatizar a revelação especial e os conteúdos da Bíblia. E, por fim, a terceira abordagem, que é a apologética evidencial. Este método diz que só os factos da história arqueológica e também da própria história cronológica confirmam, portanto, a posição cristã. Ou seja, de que, neste caso, o Evangelho baseia-se nos factos que a Bíblia relata em termos de história, em termos históricos. Então temos aqui três grandes posições. A posição existencial, que é a experiência, por meio da experiência. É a experiência que afirma, portanto, digamos assim, e defende o conteúdo da fé cristã. Depois temos a apologética da pressuposição, ou seja, que enfatiza a revelação das Escrituras. E, por fim, a apologética evidencial. Então temos a existencial, apologética existencial, apologética de pressuposições e a apologética evidencial. Três grandes, digamos assim, podemos dizer, três, digamos assim, abordagens dentro da apologética. Poderá haver outras, mas as principais são estas. Dito isto, portanto, não sei se isto ficou bastante claro. Portanto, penso que sim. Portanto, dito isto, ainda posso ler um bocadinho para nós ficarmos um pouco mais dentro do assunto, portanto, que é o que está dentro do livro. Portanto, a apologética existencial afirma que a experiência será a única maneira convincente para defender o cristianismo. A apologética de pressuposições enfatiza a revelação da Bíblia e os seus conteúdos como uma pressuposição central, não só da fé cristã, mas de toda a vida do crente. E depois, a apologética evidencial é o método que enfatiza os factos históricos e cronológicos e também arqueológicos que dão, digamos assim, apoio para a confirmação dos relatos bíblicos. Portanto, dito isso e visto isso, vamos agora então ver, uma vez que conseguimos perceber que existe aqui três abordagens, não é? Vamos agora ver uma questão central dentro da apologética, que é a questão da cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Quando nós falamos em cosmovisão, meus amigos, isto é importante porque todas as pessoas têm uma cosmovisão, sejam elas quais forem. Pessoas que acreditam em Deus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que só, digamos assim, só pensam, por exemplo, no domínio da política ou da filosofia. Portanto, um cientista político, um filósofo, um crente, um não crente, um ateu, uma pessoa que não está nem aí para absolutamente nada dessas coisas, todas elas, sejam quais forem, têm uma cosmovisão do mundo. Mesmo que esta cosmovisão seja uma cosmovisão completamente, como é que eu posso dizer, de uma pessoa que, por exemplo, não quer pensar em nada, não quer acreditar em nada, está completamente, digamos assim, não está nem aí para essas coisas que nós estamos aqui a falar. Mesmo estas pessoas têm, no fundo, têm uma cosmovisão. E nós vamos ver o que é que nós queremos dizer quando nós falamos em cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma maneira de ver o mundo. Ela é a interpretação que uma pessoa faz da realidade ulterior. É o sistema de pressupostos que se usa para organizar e interpretar a sua experiência da vida. É literalmente a sua visão
da natureza, do mundo e do cosmos. Pronto, isto é a definição de cosmovisão. Então toda a gente tem uma cosmovisão. Eu costumo dar a definição, por exemplo, de uns óculos. Portanto, cada pessoa tem como se fosse uns óculos invisíveis, não é? Usa esses óculos e é com esses óculos que essa pessoa vai ver, vai interpretar o mundo. Então, uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições. Pressupostos que podem ser verdadeiros em parte ou totalmente falsos. Temos aqui 3 posições: verdadeiros em parte ou totalmente falsos. Que nós abraçamos, conscientemente ou não, consistentemente ou não, acerca da composição básica do nosso mundo. Tudo isso, meus amigos, podem encontrar também no famoso livro de James Sear, que tenho também no canal, o resumo podem ver, de O Universo ao Lado, um catálogo de cosmovisões. Um livro muito interessante de James Sear, que explica perfeitamente o que são as várias cosmovisões. O autor faz um retrato, digamos assim, histórico ou cronológico das várias cosmovisões que foram aparecendo ao longo das civilizações. Não é? Ele começa por teísmo, que é a cosmovisão cristã, e acaba na cosmovisão pós-moderna. Portanto, ele vai passar pelo deísmo, pelo naturalismo, pelo nihilismo, por várias cosmovisões, inclusive até a cosmovisão da nova era, vai passar aqui por uma vasta série de cosmovisões que todas as pessoas, a cosmovisão marxista também, não é? Que todas as pessoas têm, e acaba com a cosmovisão pós-moderna. E é um livro muito bom, meus amigos. Então, vimos já a definição de cosmovisão, vimos primeiro a definição, como eu disse, digamos assim, das 3 áreas dentro da apologética. E agora vamos ver a estrutura de uma cosmovisão. Então, a estrutura de uma cosmovisão pode estar, digamos assim, dividida em 4 partes. Temos a primeira parte, que é os pressupostos. A segunda parte, a lógica, ou o raciocínio. Temos a terceira parte, o dado. E temos a quarta parte, a conclusão. Então, os pressupostos, a lógica e o raciocínio, o dado, que nos é dado, e a conclusão, ou as conclusões. Tudo isso forma a estrutura de uma cosmovisão. Primeiro os pressupostos, depois temos o raciocínio e a nossa lógica, que vai organizar estes pressupostos. Temos os dados formados e depois retiramos aqui uma conclusão. Isto normalmente organiza uma cosmovisão em qualquer indivíduo. Então, 4 provas da verdade que surgem da estrutura de uma cosmovisão. Temos que agora analisar muito bem isso. Então, temos a primeira prova, a suficiência dos pressupostos. Tudo isso está aqui no livro Cosmovisão Cristã para o século XXI. Então, temos a suficiência dos pressupostos. Qual é o ponto de referência final? Os pressupostos básicos são suficientes para a interpretação do universo. Prova da verdade. A cosmovisão que deixa perguntas maiores sem respostas não pode ser verdadeira. A segunda prova é a consistência interna, ou seja, a lei da não contradição, que é uma lei fundamental. Então podemos ver A é igual a A, ou A não é igual a não há. Prova da verdade. Aquilo que é uma contradição lógica não pode ser verdadeiro, meus amigos. Aquilo que é uma contradição, A não pode ser igual a não há, porque é uma contradição, certo? Então, uma contradição lógica é a afirmação e a negação de uma declaração, uma pressuposição, no mesmo sentido e ao mesmo tempo. Eu espero que isso não esteja a ser muito confuso. Os meus amigos até podem ver que, no fundo, até é fácil, não é muito difícil. Então, temos a terceira prova. Ajusta-se aos factos? Ponto de interrogação. A consistência com a experiência externa, a prova da verdade, aquilo que não concorda com os factos interpretados corretamente, não pode ser verdadeiro. Portanto, eu vou repetir. Aquilo que não concorda com os factos interpretados corretamente não pode ser verdadeiro. E, meus amigos, isso é tudo muito importante, porque quando nós analisamos os factos históricos do cristianismo, e que nós, digamos assim, utilizamos esses métodos apologéticos, nós conseguimos chegar a conclusões muito positivas acerca
portanto, acerca da fé cristã. Claro que isto são raciocínios intelectuais, são raciocínios cognitivos, não estamos aqui a falar da fé mesmo, não é crer pela fé, não é isso. Então, a quarta prova, a viabilidade existencial, ou seja, quais são as consequências práticas, é possível viver sem hipocrisia e construir uma civilização nesta cosmovisão, prova da verdade. E depois nos diz, uma filosofia que não pode ser vivida autenticamente, não pode ser verdadeira, que é um ponto aqui muito importante. E depois temos, então, vimos, portanto, como tivemos a ver, então, digamos assim, para recapitular as 4 provas da verdade, não é? Portanto, a suficiência dos pressupostos, a consistência interna, ou seja, a lei da não contradição, que é uma lei fundamental, depois se ajusta aos factos e, por fim, a viabilidade existencial, que é viver aquilo que se acredita como verdadeiro. Agora vamos ver os elementos de uma cosmovisão. Temos aqui 4 elementos. Temos a teoria do conhecimento, a teoria da existência, a teoria da ação e a teoria do fim. Tudo isso tem alguns termos um pouco mais complexos que eu vou explicar para resumir esses 4 elementos de uma cosmovisão. Então temos a teoria do conhecimento, que é a epistemologia. Como nós conhecemos o que é verdadeiro, a razão e lógica, que é o racionalismo, a ciência e a experiência dos sentidos, o empirismo e o conhecimento, a revelação. Portanto, aqui temos a teoria do conhecimento, que é a epistemologia. Segundo elemento, a teoria da existência, a ontologia. Qual é a natureza do universo? É espiritual? É material? Ou os dois? Como explicar a unidade e a diversidade do universo? Como distinguir distinguir entre a natureza, entre Deus e entre o homem? Aqui estamos no domínio da ontologia. Terceiro elemento, teoria da ação ou ética. Como devem as pessoas se comportar? O que é o sumo bem? O que é o bem quando nós dizemos o bem absoluto? Como distinguir entre o bem e o mal? Faz parte da teoria da ação, ou seja, da ética. Por fim, a quarta, a teoria do fim ao alvo, o fim para que se destina, que é, portanto, a teleologia. Isto tem como definição a teleologia, ou seja, a teoria do fim ao alvo. Qual é o fim da vida e da criação? Porque nós estamos aqui neste universo? O que é a história? A história é crítica ou vai numa linha de direção a um fim? Portanto, meus amigos, isto aqui é, digamos assim, os elementos básicos de uma cosmovisão, e eu tive que, portanto, falar sobre isso, tive que falar sobre a cosmovisão, sobre a estrutura, as provas e os elementos, e também sobre, como eu falei há pouco, sobre os 3, digamos assim, domínios da apologética, não é? As 3 grandes áreas da apologética, existencial, pressuposições e evidencial. Tudo isso nos leva então ao mais importante deste vídeo, que está aqui no livro, mais uma vez eu mostro Apologética Cristã no século XXI, de Alistair McRae, que é um especialista nesses assuntos. E agora vamos aqui, neste primeiro vídeo, vamos aqui ver a unicidade de Cristo, que eu já vou dizer o que é que isso significa, mas antes vamos ler um versículo importantíssimo, um versículo bíblico importantíssimo, que é para nós compreendermos como é importante, digamos assim, defender, explicar, comunicar a fé cristã. É um versículo bem conhecido, 1 Pedro 3,15, que nos diz o seguinte. Portanto, o versículo começa com: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, e aqui a parte mais importante, que é: e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este tem sido um dos, digamos assim, versículos principais que normalmente é muito usado na disciplina da apologética para, então,
expor o conteúdo da fé cristã. Então vamos agora ver a comunicação da unicidade de Cristo num mundo de pluralismo religioso. Eu vou repetir o título porque isto é muito importante agora, esta parte deste livro também e da apologética, que é a comunicação da unicidade de Cristo num mundo de pluralismo religioso pós-moderno. Então, primeiro, o que é que significa a palavra unicidade? A palavra unicidade significa a qualidade ao ato de ser único. É alguma coisa que é única. É algo que é único, que não existe mais nada igual, que não pode haver igual. Portanto, pegando nas leis, portanto, que podemos até resumir agora, até poderia ter dito isso, portanto, por acaso até esqueci-me. Pegando nas leis da lógica de Aristóteles, temos então, só para resumir, as 3 leis de Aristóteles, não é? A lei da identidade, portanto, A é igual a A e não outra coisa. Depois temos a lei da não contradição, A não pode ser A e B ao mesmo tempo, portanto, que seria uma contradição. E depois a lei do terceiro excluído, não existe terceiro excluído, ou seja, A ou é A ou não é A, mas não há outra hipótese no meio. Vamos ver como estas leis, as chamadas 3 leis de Aristóteles, as leis da lógica, são importantíssimas na apologética e são importantíssimas quando nós defendemos a fé cristã, principalmente quando nós falamos na pessoa de Cristo, na divindade de Cristo. Depois temos também as causas de Aristóteles, em que agora, por enquanto não precisamos delas, mas com o desenrolar do vídeo vamos então falar um pouco mais sobre isso. Então, a comunicação da unicidade de Cristo, já vimos que unicidade é algo que é único, então Cristo é único, a comunicação de Cristo é única na Terra, ao longo de toda a história do mundo, não é? Não há nenhuma comunicação que tenha sido igual a Cristo, e vamos ver porquê. Então, a comunicação da unicidade de Cristo, como é que ela é vista num mundo, um mundo plural, que é pluralista, um mundo pós-moderno, não é? Que quer dizer pós a modernidade, e que é um mundo onde podemos dizer que existe um certo relativismo e também, de certa forma, um certo relativismo teológico, não é? Em que cada religião tem a sua verdade, vejam bem, cada religião tem a sua verdade e todas podem ser verdades ao mesmo tempo. Que, se nós pegarmos novamente, portanto, nas leis de Aristóteles, é uma contradição. Alguma coisa, 2 coisas que sejam verdadeiras, mas que não sejam iguais, não podem ser verdadeiras, não é? Um mentiroso não pode dizer que é verdadeiro. Só pode dizer que é verdadeiro aquele que fala a verdade, mas senão depois torna-se isto uma contradição. Então, a comunicação da unicidade de Cristo, que é único, num mundo pluralista, que tem várias opiniões, várias visões, várias cosmovisões, e um mundo religioso pós-moderno. Então, primeiro temos a introdução, e temos a afirmação da unicidade de Cristo, a afirmação absoluta, que é um absoluto, a afirmação de Cristo nas Escrituras, que podemos ler em João 14,6. E nós até vamos recorrer então a ela. Portanto, em João 14,6, vamos, porque é importante isto, é importante para nós percebermos do que é que eu estou aqui a falar. Portanto, João 14,6 nos diz o seguinte: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amigos, este versículo, esta afirmação, este versículo é um absoluto, ou seja, com esta afirmação, não é? Que eu sou a verdade. Portanto, lendo outra vez, sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, e ninguém vai ao Pai senão por mim, é uma afirmação, é o absoluto. Cristo, ao dizer isto, simplesmente ele diz que ele é o único. Não existe mais ninguém na Terra, ao longo de toda a história, desde o início do primeiro minuto da humanidade até ao final da humanidade, não existe ninguém que possa fazer essa afirmação a não ser Cristo.
Ele é o único que portanto, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. E ninguém pode ir ao Pai, Pai aqui significa Deus, senão por Ele. Portanto, isto é uma comunicação de unicidade. É único. Portanto, não pode haver mais ninguém, só mesmo Cristo. Então, se João 14,6 é uma afirmação absoluta, pode-se dizer que Jesus está errado e enfrentar a consequência, mas não se pode dizer que Jesus não o disse. Ou seja, aqui podemos dizer, não, isto não é verdade. Alguém pode dizer, não, isto não é verdade, Jesus não é o único, Jesus não é o único caminho, Jesus não é a única maneira de chegar a Deus. Alguém pode dizer isso, com todo o direito, não é? O que esse alguém não pode dizer é que Jesus não disse isso. Isto está escrito. Está aqui nas Escrituras. É a proclamação de Cristo, não é? Então depois vamos ver. O pluralismo é uma das características da cultura pós-moderna. É um desafio à comunicação da mensagem da unicidade de Cristo. Estão a perceber? Porque a unicidade de Cristo, aquilo que é único, num mundo pluralista, onde há várias opiniões relativas, é um desafio, porque vai completamente contra a corrente da cosmovisão pluralista do mundo pós-moderno. Passamos então ao ponto 2. A teologia das religiões e a unicidade de Cristo. Portanto, temos aqui então um embate, não é? Então temos aqui 4 pontos importantes. Temos o inclusivismo, vamos ver o que é. Temos o exclusivismo, temos o pluralismo e temos também aqui o trinitarianismo, ou trinitarismo. Então, o inclusivismo, o que é que isto quer dizer? A palavra inclusivismo, que significa normas de que outras religiões salvam. Ou seja, é uma norma que nos diz que outras religiões também elas têm o mesmo, digamos assim, a mesma proclamação que nós vimos aqui em João 14,6. E depois temos o exclusivismo, que é justamente o contrário. O exclusivismo é justamente esta proclamação de João 14,6, que nos diz a exclusividade de Cristo ou da cristologia soteriológica, quer dizer, da salvação. E depois, por fim, temos o 4º ponto, que é o trinitarismo, centralizado no Espírito, centralizado em Cristo e também em Deus, ou seja, Deus, Cristo, Espírito, a base para o trinitarianismo, portanto, que é exclusivo também desta proclamação. Não é? Quando aqui Cristo fala que Ele é o único, o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, isto inclui esta visão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Passamos ao ponto 3, o pluralismo, sua ideologia e seus desafios. Então, aqui temos várias comparações, digamos assim, e temos aqui a proclamação de que Cristo não é normativo, portanto, no mundo pluralista. O mundo pluralista vai dizer que Cristo não é normativo. E vai dizer que Deus é que deve estar no centro e não Cristo. Pegando no exemplo dentro da astronomia, não é? Quando nós estudamos a Revolução Copernicana, não é? Quando nós estudamos a Revolução Copernicana, em que vemos que já não é a Terra que está no centro, mas o Sol, e os planetas então giram à volta do Sol, aqui temos uma comparação, parece até uma analogia, em que a partir de agora já não é Cristo que está no centro, que é o cristocentrismo, Cristo no centro, mas sim Deus. Ou seja, a sociedade pós-moderna e pluralista, a primeira coisa que fez foi retirar Cristo do centro e põe Deus, não é, em termos teológicos, inclusive agora até o próprio Deus foi retirado, mas vamos agora aqui analisar neste exemplo. Portanto, Deus substitui Cristo. Cristo já não é Cristo, já não é o centro, já não é um centro cristológico, mas sim Deus no centro. E então passamos a ter então a visão de que se Deus está no centro e se todas as religiões apontam para Deus, porque já não estamos aqui a falar de Cristo, então todas as religiões salvam, não é? Então,
isso nos leva a ideologias e desafios. Não existem absolutos, nos diz a cosmovisão pluralista, pós-moderna. Deus não pode ser reduzido a um nome. Lá está. Deus não pode ser reduzido a um nome. Isto, meus amigos, é aquilo que estão agora a falar. Esta nova globalização das religiões, não é? Esta nova religião mundial abraâmica, não é? Que diz que judeus, muçulmanos e cristãos, tudo é a mesma coisa, é exatamente isso que está a fazer. Para isso acontecer, eles têm que retirar Cristo, porque a única coisa que não permite que haja uma união entre as religiões mundiais é precisamente Cristo, porque ele é a afirmação que mais ninguém pode chegar a Deus a não ser em Cristo. Ora, se todas as outras religiões são iguais ao cristianismo, todas as outras religiões tinham que deixar de ser budismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, por aí fora, e todas elas tinham que se converter a Cristo, tinham que aceitar Cristo como um centro e a única forma, a única ponte, a única porta que leva a Deus. Então aqui temos, portanto, já vimos, Deus não pode ser reduzido a um nome, segundo essa visão pluralista, e depois temos o terceiro ponto, portanto, reinterpretar o Novo Testamento como sendo um mito. Vejam bem, as reivindicações dos escritores do Novo Testamento não são afirmações ontológicas, partimos dos pressupostos que tivemos a ver ainda há bocado. Portanto, a postura exclusivista cristã, aquela que nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou a verdade, o caminho e a vida, de que a salvação é só em Cristo e em mais ninguém, é equivalente, segundo esta visão, à idolatria que os próprios cristãos tanto combatem, segundo a visão dos pluralistas pós-modernos. Isto nos leva ao quarto ponto. Então, podemos dizer a unicidade de Cristo, uma realidade da revelação bíblica, diante da Trindade e da perspectiva cristológica trinitariana. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Podemos dizer que o Deus das Sagradas Escrituras é o Deus triuno, o Deus centralizado em Cristo, Pai, Filho e Espírito, em que o Filho apresenta o Pai por meio do Espírito. Vou repetir, em que o Filho apresenta o Pai por meio do Espírito. Não nos dá a compreensão da unicidade de Cristo, nos dá a compreensão da unicidade de Cristo em três áreas. Temos então a área da epistemologia, da doutrina do conhecimento, a área da unicidade trinitariana, portanto, único no Pai, Filho e Espírito, e a unicidade soteriológica, dentro daquilo que é chamada salvação. Portanto, a soteriologia é a doutrina da salvação. Então temos aqui então a confirmação destas três áreas, epistemologia, trinitarianismo e soteriologia, que nos leva ao quinto ponto, a conversão das nações e a comunicação da unicidade de Cristo. Tudo isto está aqui, portanto, na apologética cristã. Então temos 4 pontos nas tarefas da comunicação. A clarificação da verdade bíblica pelo diálogo interreligioso. 1 Pedro 3,15, como tivemos a ler, temos que apresentar os fundamentos da nossa fé. E depois temos, então, a clarificação e definição dos termos religião e salvação. A verdade, por definição, é exclusiva. Eu vou repetir esta frase porque ela é importante. A verdade, por definição, é exclusiva. Se verdade é tudo inclusiva, então nada será falso. Porque se a inclusividade nos diz que todas as opiniões podem ser verdadeiras, então não existe. Tudo é verdadeiro e nada é falso. Ou tudo é falso e nada é verdadeiro. Torna-se aqui um caos cognitivo de tal maneira que não se consegue perceber o que é verdadeiro e o que é falso. E se formos às leis de Aristóteles, às 3 leis da lógica, vemos que, portanto, temos aqui, digamos assim, temos um choque, digamos assim, e não conseguimos resolver, digamos assim, esta questão. Então temos aqui a unicidade de Cristo, não é algo que nós reivindicamos para Cristo, nós, aqueles que creem, os cristãos, mas algo que ele, Cristo, aqui com E grande, reivindicou para si, quando ele faz a proclamação João 14,6. Então João 14,6 diz: eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida, não é? E ninguém pode ir ao Pai senão por mim. É uma afirmação absoluta e que ele próprio reivindicou. O que nos vai dar uma coerência da cosmovisão cristã.
E vamos aqui à lei de Aristóteles, portanto, a lei da não contradição. A lei da lógica na realidade. Há e não podem ser verdade ao mesmo tempo. A falsa ideia isto vai dar a tal falsa ideia entre o oriental e o ocidental, que é exatamente aqui que está a grande estratégia, digamos assim, de tentarem unir as religiões todas no mundo. Não é? Com essa história de que toda a gente é igual, todos os caminhos são iguais, toda a gente vai dar a Deus, é tudo muito maravilhoso. Acaba por não haver mais absolutos, apenas um relativismo, não é? Um relativismo pluralista que não leva ninguém a lado nenhum. Não é? Ao fim e ao cabo, em termos de teologia, a própria teologia é diluída, não é? Então, a apresentação da unicidade de Cristo numa apologética de veracidade e de humildade. Aqui podemos ver no livro Apologética para o século XXI. E temos alguns versículos, como 2 Coríntios 4, 5, 7, Filipenses 2, 5, 5, 11. E aqui, na lei da não, aqui naquilo que Cristo reivindica para si mesmo, como absoluto, não é? A própria unicidade de Cristo, temos João 14, 6, temos João 8, 12, João 11, 25, João 10, 36, João 5, 17 e 18. Todas essas afirmações reforçam esta posição da unicidade de Cristo, não é? Então, podemos dizer que tudo isso forma aquilo que é chamada teologia da cruz, ou seja, da morte e da ressurreição, não é? Em que podemos ver que a teologia da cruz é um pré-requisito para o testemunho do próprio cristão num mundo do pluralismo religioso. A afirmação de Cristo, eu sou o caminho, não é arrogância se é dito no espírito de Cristo, ou seja, se aquilo é dito neste espírito da afirmação das Escrituras, Pai, Filho, Espírito. Ninguém pode chegar a Deus sem ser pelo Filho. Então a teologia da cruz é o coração do Evangelho, não só para entendermos a pessoa e a obra de Cristo, mas também para a comunicação do Evangelho, uma realidade que falhou em alguns pontos na Europa atual, e por isso é que nós temos a Europa completamente esfriada espiritualmente, não é? Então, proclamando a unicidade de Cristo na perspectiva de Deus triuno da Bíblia, então podemos dizer, assim a humanidade precisa ouvir e saber que o Deus da Bíblia é o Deus de todos. Vou repetir. Assim a humanidade precisa ouvir e saber que o Deus da Bíblia é o Deus de todos. Ele é o Criador do mundo e do universo. Deus não criou islâmicos, budistas, hindus e por aí fora, ou mesmo cristãos. Ele criou os seres humanos e ele criou seres para adorar a sua pessoa, Pai, Filho, Espírito. Então a humanidade precisa também ouvir e saber que o Deus da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito. A doutrina da Trindade não é apenas um mistério, mas uma necessidade lógica para entendermos o mundo. E depois assim, a conclusão, podemos dizer, a verdade que Jesus Cristo é o único caminho em soteriologia, doutrina da salvação, não pode ser modificado só porque existem contextos sociais e religiosos diferentes. Estão a ver? Na comunicação da mensagem num Deus triuno, tem assim que haver uma verdade para todos e não várias verdades. Mas amigos, várias verdades é a mesma coisa que dizer nada. É a mesma coisa que dizer existe vários nadas. Portanto, não tem lógica nenhuma. A verdade é só uma. Não existe, se existem várias verdades, então a verdade deixa de ser verdade. Porque se há várias verdades, a minha verdade, então se a outra é verdade, a outra é mais verdade que a minha. Porquê que eu hei de acreditar? Porquê que o outro há de acreditar na minha verdade se o outro tem a sua verdade e eu tenho a minha? Não é? Torna-se uma confusão cognitiva, meus amigos, sem pés nem cabeça. Então, podemos dizer, a teologia da cruz é o coração do Evangelho. O pluralismo não deve pressupor que todas as convicções religiosas são aceitáveis, desde que se ofenda as convicções dos outros. Não há nada de mais prejudicial que o argumento de tolerância. Vou repetir. O pluralismo não deve pressupor que todas as convicções religiosas são aceitáveis, desde que não se ofenda as convicções dos outros. É mais importante não ofender o próximo, que é verdade. Vejam bem, nós chegamos a um mundo pós-moderno em que é mais importante não ofender do que proclamar uma verdade. Se a verdade ofender, então não devemos dizer que é verdade. Pronto. Então,
não há nada de mais prejudicial que o argumento da tolerância, cujo objetivo não é produzir paz entre os homens e as religiões, mas diluir os conceitos cristológicos da salvação. João 14,6 não tem nada de condescendência. É, antes de tudo, uma afirmação absoluta sobre a verdade de Cristo. Meus amigos, eu vou parar aqui este vídeo, porque a seguir vamos então ver, com base também neste versículo, João 14,6, não é? Em que Jesus diz, portanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Com base neste versículo, nós vamos estudar o livro, um livro muito importante sobre quem é o próprio Cristo, e vamos analisar, com base em alguns livros, eu vou apresentar aqui alguns livros, sempre dentro da apologética, por isso é que será o seguimento deste vídeo. Esse é o vídeo número 1 e o vídeo número 2, portanto o vídeo número 1 apologética, que tivemos agora a ver, e vamos ver o vídeo número 2, e vós quem dizeis que eu sou? Portanto, as palavras de Cristo para os discípulos, e vós quem dizeis que eu sou? Meus amigos, não percam a segunda parte deste vídeo.